Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao sexto vídeo da nossa jornada de investimentos. Se você caiu hoje de paraquedas aqui, tá perdido, calma, calma, calma. Assista ao vídeo número 1 para entender quais são as regras do jogo, quais são os objetivos da nossa jornada de investimento. Me acompanhe no LinkedIn e entre no nosso canal gratuito do Telegram, tá? Os endereços estão aqui na descrição do vídeo. O tema de hoje é um tema que muita gente me pediu, um tema interessante, que está na moda no mercado. Vou compartilhar a tela aqui, que são os fundos multimercados, tá? Lembrando que a nossa carteira de R$50 mil, com perfil moderado, ela tem 24% dos recursos investidos em fundos multimercados. Portanto, é um peso grande na nossa carteira, quase um quarto da nossa carteira está neste tipo de ativo que eu vou explicar para vocês hoje na nossa jornada de investimentos. Os fundos multimercados fazem parte da categoria de renda variável, assim como eu expliquei para vocês no último vídeo de fundos imobiliários, vocês também podem assistir, né? São fundos de renda variável, ou seja, a gente não consegue travar uma taxa de juros que a gente tenha certeza de que vai receber. Característica dos fundos multimercados, como o próprio nome diz, eles são multimercados, investem em vários mercados ao mesmo tempo. Podem misturar renda fixa, ações, câmbio, offshore, que são investimentos no exterior, etc, etc, etc. Os fundos podem usar derivativos para alavancagem. Mais para frente na jornada eu explico o que são derivativos, para quem não sabe. Agora, essa característica de derivativos com alavancagem são para fundos agressivos. Lembre-se que o nosso perfil aqui é moderado, a gente vai evitar esse tipo de fundo multimercado muito agressivo com derivativos. Esses fundos multimercados são recomendados para quem quer diversificar os investimentos, sem precisar gastar muito dinheiro. Imagina se tivesse que comprar 10 ativos diferentes. Haja dinheiro para isso. Você compra uma cota de um fundo multimercado, você já está diversificando os seus riscos e potencializando os seus ganhos. Toda vez que a gente investe num fundo, a regrinha básica é a gente compra uma cota e essa cota do fundo é administrada por algum gestor, ou seja, sempre há uma gestora de fundos por trás dele. A liquidez aqui é um ponto importante, tá? Ao contrário de fundos de renda fixa, se dá uma ordem de venda hoje e já tem acesso ao dinheiro amanhã, ou no máximo em 2 dias, nos fundos multimercados isso não costuma ser a regra, tá? Porque como eles investem em muitos ativos que nem sempre têm liquidez, normalmente o gestor pede um prazo maior, pode ser de 15 dias, 30, 45 dias, há casos de D mais 90. O que é D mais 90? O dia de hoje, que a gente dá a ordem de venda do fundo, ele pede mais 90 dias para te entregar o dinheiro, tá bom? Lembrando que esse tipo de fundo multimercado pode ter taxas de administração e taxas de performance bastante elevadas. Então, leia antes o prospecto, observe bem o que está cobrando de taxas de você, tá? A tributação, ela via de regra segue a regra da renda fixa, aquela tributação regressiva, quanto maior o prazo, menor a taxa de imposto de renda, e lembrando que tem IOF nos 30 primeiros dias. Então, não recomendo que você invista num fundo e resgate antes de 30 dias, porque você vai perder dinheiro, tá bom? Lembrando que a cobrança do imposto de renda, no caso de fundos multimercados, ela é feita semestralmente, no tal do sistema Come Cotas. Por que tem esse apelido Come Cotas? Porque toda vez que cobra o imposto de renda, a cada 6 meses, lá em março e em novembro, em vez de você depositar o dinheiro do imposto de renda, simplesmente desconta aquele valor da sua cota, come um pedacinho da sua cota. Por isso que chama sistema Come Cotas, tá bom? Bem, quais são os tipos básicos de fundos multimercados? Tem aqueles fundos mais tradicionais, com menos de 2/3 do patrimônio em ações. Então, de fato, são fundos multimercados. Quem tem mais do que 2/3 em ações dentro do fundo, parece muito mais um fundo de ações do que um fundo multimercados, cá entre nós, né? Então, quem tem menos de 2/3 em ações, vai seguir a regra de tributação da renda fixa, que é aquela que começa em 22,5% e vai caindo até 15%. Quanto maior o prazo da aplicação, menor o imposto de renda. Vamos relembrar essa tabelinha? Eu mostrei no nosso vídeo número 3, quando eu falei de títulos públicos. Os títulos públicos também seguem essa tabela de imposto de renda. Olha aqui, quanto maior o prazo, menor a alíquota do imposto de renda. Tá bom?
Então, além desse tipo de fundo, tem fundos que têm mais ações, mais de 2/3 ou mais do patrimônio em ações. Nesse caso, o mercado interpreta que esse fundo, na verdade, não é nem multimercado, ele é um fundo basicamente de ações que tem algum pingadinho em outra coisa. Então, ele vai seguir a regra de tributação de fundos de ações, que tem uma alíquota fixa de 15% e não é sistema come cotas. Você só paga os 15% quando você vender o fundo lá no final, no momento que você tomar a decisão de vender. E, obviamente, você só vai pagar a alíquota de 15% se o fundo tiver dado lucro naquele período, senão não faz sentido você pagar imposto de renda, tá bom? Como é que os fundos multimercados, eles lucram? Bom, o lucro, na verdade, depende da capacidade do gestor de comprar e vender diversos ativos no mercado. Ele tem que comprar por um valor e vender por outro maior para poder dar lucro, simples assim. Normalmente, a meta de um fundo multimercado é superar os 100% do CDI, ou seja, superar no mínimo a taxa básica de juros naquele período. E quando isso ocorre, é muito comum, nesse tipo de fundo, ter uma cobrança de taxa de performance, quer dizer, tudo que passa aquele que é o alvo, nesse exemplo, 100% CDI, se cobra uma taxa de performance da gestora, tá bom? A gestora cobra do investidor. Então, vamos olhar a nossa carteira de investimentos. Eu disse para vocês que 24% dos investimentos nossos são em fundos multimercados. Como nós investimos no dia 1º de julho R$50 mil, 24% representam R$12 mil colocados em fundos multimercados. Por que eu escolhi colocar fundos multimercados na nossa carteira pública de investimentos que tem um perfil moderado? Porque eu considero que os fundos multimercados, eles vão me ajudar nesse processo de diversificação dos riscos. Eu não quero ficar colocando só dinheiro em ações, porque eu não sou arrojado, eu sou perfil moderado. Eu acho que os fundos multimercados, eles diversificam os riscos e potencializam os ganhos. E como eu não tenho dinheiro para ficar comprando individualmente cada ativo, o fundo multimercado é a forma que eu encontrei de que com R$12 mil eu consigo diversificar bastante os riscos da minha carteira, tá bom? Com isso, eu comprei 2 fundos multimercados. Como é que eu cheguei a esses fundos? Eu consultei a equipe da Necton Investimentos. Quem acompanha aqui a nossa jornada sabe que a Necton Investimentos é a minha parceira de conteúdo. Eu opero pela plataforma da Necton, abri uma conta na Necton, né, gratuita, e também eu ouço muitos conselhos e as sugestões da equipe de conselheiros, enfim, de pessoas que são gabaritadas lá dentro da Necton, que me dão os conselhos de quais são os melhores ativos para eu escolher. E a gente debateu muito, a Necton oferece uma série de produtos interessantes nessa área de fundos multimercados, mas eu acabei chegando ao consenso de que eu queria investir em 2 fundos multimercados. O primeiro, o Porto Seguro Macro, em que eu coloquei a maior parte do dinheiro, dos R$12 mil, eu coloquei R$10 mil nesse fundo. Por quê? Porque eu achei ele um fundo interessante. Ele é um fundo que investe em cotas de outros fundos multimercados. Portanto, ele pode diversificar bastante o risco. E é isso que eu procuro com o meu perfil moderado, tá? E a regra dele limita qualquer alavancagem a 100%. Então, o gestor, por mais que ele queira, ele não vai poder cometer loucuras, o que diminui a chance de eu perder dinheiro com os fundos. Não elimina totalmente, porque fundo multimercado pode ter valorização ou perda, mas na medida em que a alavancagem não passa de 100%, a gente consegue controlar esse risco, tá bom? Esse fundo da Porto Seguro proíbe o uso de derivativos, então não tem aquela loucura de derivativos. O fundo tem como regra que ele pode aplicar até 20% do patrimônio em ativos lá fora, no exterior, e até 50% do patrimônio em crédito privado. Eu acho isso interessante, porque crédito privado normalmente paga muito mais do que crédito atrelado, por exemplo, ao setor público, a títulos públicos. O fundo Porto Seguro Macro é administrado pela Intrag DTVM, né? O que é DTVM? É distribuidora de títulos e valores imobiliários, e ele é gerido pela Porto Seguro Investimentos, que obviamente dá origem ao nome do fundo, que é Porto Seguro Macro. O investimento mínimo neste fundo, atenção, investimento mínimo alto, no mínimo R$5 mil, como eu tinha separado 10 mil para ele, ok, não tive problema. Como é que funciona a conversão das cotas? O investimento é feito de zero, ou seja, eu dou a ordem de compra hoje, vale a cotação de hoje, mas atenção,
No resgate é completamente diferente. Se eu der a ordem para resgatar hoje, ele vai levar 14 dias, no 14º dia apenas que ele vai calcular o valor da cota. Ou seja, se nesse intervalo entre a minha ordem de venda e os 14 dias o mercado oscilar muito para cima, eu vou ganhar. Se oscilar muito para baixo, eu vou perder em relação ao dia que eu dei a ordem, tá? Então, não tem como você se blindar durante esses 14 dias. E aí, o pagamento é feito D mais 1, quer dizer, após o 14º dia, ele define qual o valor da cota, que vai ser o valor daquele dia, e aí leva mais um dia para poder colocar o dinheiro na conta. Então, na prática, entre a ordem de venda e o dinheiro cair na conta, demora 15 dias. Lembra que eu mencionei que a liquidez não é tão imediata nos fundos multimercados. Tem uma taxa de administração de 1,5%, tá? Sempre o sistema come cotas lá para imposto de renda, como eu expliquei para vocês. Tem uma taxa de performance de 20% sobre o que exceder aquele 100% do CDI que eu mostrei para vocês. Ou seja, se 100% do CDI significar 3% ao ano e o fundo render 4%, sobre esse um ponto a mais vai incidir uma taxa de performance de 20% e vai ficar para a gestora, tá? Não tem taxa de entrada, não tem taxa de saída, a tabela é aquela tabela regressiva de imposto de renda, e a rentabilidade dos últimos 12 meses desse fundo foi de 7,77%. Uma boa rentabilidade, mas atenção, regrinha básica do mercado financeiro, rentabilidade passada não é garantia de repeteco no futuro. Não é porque o fundo foi bem no passado que ele necessariamente irá bem no futuro. E também não é porque um fundo foi mal no passado que ele irá mal também no futuro, tá? De novo, a tabelinha, essa tabela vocês já conhecem, a tabelinha regressiva do imposto de renda, quanto maior o prazo, menor a alíquota de imposto de renda. E o segundo fundo multimercados que eu comprei, o Brasil Plural Debênture Incentivadas, coloquei R$2.000 neste fundo, tá? É um fundo que aplica, como o próprio nome diz, em debêntures incentivadas de infraestrutura. É proibido ter alavancagem nesse fundo, é proibido usar derivativos, o fundo não pode aplicar em ativos no exterior, o foco dele é infraestrutura aqui no Brasil. E ele busca se beneficiar não só do crescimento da infraestrutura, mas também do fato de que debêntures incentivadas de infraestrutura são isentas de imposto de renda. Essa é uma vantagem deste fundo, não tem imposto de renda. O fundo pode aplicar até 100% do patrimônio em crédito privado, ele é administrado pela BNY Mellon Serviços Financeiros e é gerido pela Brasil Plural Gestão de Recursos. Aqui o investimento mínimo é bem pequenininho, a partir de R$100 você já consegue investir em infraestrutura. Como é que funciona o sistema de conversão das cotas? A ordem de compra, o investimento é feito em D0, ou seja, eu dou a ordem hoje, eu compro o valor da cota de hoje, mas na hora de resgatar, que o prazo é ainda maior do que o fundo anterior que eu expliquei da Porto Seguro, hein? O resgate é D mais 45, ou seja, eu dou a ordem de venda hoje, mas eu vou levar 45 dias para descobrir qual o valor da cota que eu vou ter direito. E o pagamento é D mais 1, ou seja, no 46º dia. Então, reparem que investimentos em fundos multimercados não têm liquidez imediata, tá bom? Tem que se planejar muito bem. Taxa de administração de 1% ao ano, tem o sistema de come cotas, a taxa de performance de 20% sobre o que exceder 100% de IPCA mais 5% ao ano. Aqui tem uma informação importante que é o seguinte, a taxa de performance, ela não é sobre o 100% do CDI. Eles pegam 100% da inflação oficial mais 5%, o que ultrapassar isso aí cobra a taxa. Então, se a inflação for 2% ao ano, mais 5% dá 7%. O que o fundo render acima de 7%, aí cobra uma taxa de performance, tá bom? Não tem taxa de entrada, nem tem taxa de saída e é isento de imposto de renda. Atenção, isento de imposto de renda. E a rentabilidade dos últimos 12 meses não foi boa, tá? Foi uma rentabilidade negativa de 0,7%. De novo, rentabilidade ruim no passado não é garantia de que vai repetir, que vai ser ruim no futuro, assim como a boa rentabilidade do passado não é garantia de boa rentabilidade no futuro. Então, pessoal, de forma resumida, como é que a gente compra fundos multimercados? A gente vai no portal da corretora, não é no home broker, tá? É diferente do fundo imobiliário, é super fácil. Você cria uma conta gratuita numa corretora, corretagem zero, tudo é feito online, eu vou mostrar a tela daqui a pouquinho.
eu investi no Porto Seguro, é a cota do dia, aquele resgate que eu falei, D mais 14, para poder determinar o valor da cota, e D mais 1 para fazer o pagamento no 15º dia, segue a tabela de imposto de renda, a partir de R$5.000 consegue investir nesse fundo, e o outro fundo multimercado, Brasil Plural, é a mesma coisa, cotação do dia, resgate D mais 45, pagamento D mais 1, esse é isento de imposto de renda, tá bom? E a partir de R$100 a gente consegue já aplicar nesse fundo. Então, vamos ver como é que foi a nossa aplicação na carteira pública de investimentos nossa de R$50.000. Se você não conhece a nossa carteira, assista aqui ao vídeo número 2, tá? Lá eu detalho tudo os nossos investimentos. Lembrando que a nossa carteira tem um perfil moderado, significa que a gente não quer ter perda nominal, tá? Se eu investir R$50.000 em 1º de julho, eu quero chegar no dia 30 de junho do ano que vem com mais do que R$50.000, eu quero ter um rendimento que seja maior do que a caderneta de poupança, eu quero superar o rendimento de 100% do CDI e quero ter ganho acima da inflação, quero ter ganho real. Tudo isso sem ter estresse, sem gastar muito tempo, sem ter que ficar acompanhando minuto a minuto a cotação dos investimentos. Lembrando que todas as transações da nossa carteira eu fiz pela Necton Investimentos, que é a minha parceira de conteúdo. Né? Se você quiser abrir uma conta gratuita, basta acessar o site www.necton.com.br/Nogueira. O /Nogueira é meu sobrenome. Por que eu peço para você colocar o /Nogueira? Porque se você abrir uma conta através do /Nogueira, a Necton vai saber que você é um participante da jornada e vai tratar você, obviamente, de uma forma muito especial, com tapete vermelho, tá bom? Então, lembrando que a nossa carteira tem 5 classes de ativo: renda fixa, fundos imobiliários, multimercados, ações e câmbio / offshore. Hoje, né, perfil moderado, hoje o nosso foco multimercados, 24% da nossa carteira, 24% dos recursos estão em multimercados. Outra forma de enxergar a nossa carteira, esse quadro de pizza está aqui, 24% são multimercados, tá bom? Conforme eu expliquei para vocês, coloquei 20%, ou seja, R$10.000 na Porto Seguro Macro e 4%, ou seja, R$2.000 na Brasil Plural Debêntures Incentivadas. Muito bom. Como é que a gente investe? Não é home broker, é direto no site da corretora, no caso aqui do portal da Necton Investimentos. Você entra lá, coloca em fundos e clubes, né? Vai abrir essa tela, você vai escolher aqui fundo. Aqui um detalhe que eu separei para você. Muita gente pergunta, Luiz, mas você está investindo mesmo R$50.000? Olha aqui, até circulei aqui, olha lá, a minha conta na Necton, perfil moderado, patrimônio R$50.000, foi o quanto eu coloquei lá no dia 1º de julho, tá bom? Mas muito bem, a gente vai colocar aqui fundos multimercados, tá? Porque a gente vai investir no fundo multimercado. Vou digitar aqui Porto Seguro Macro, ele vai achar para mim quais são os fundos da Porto Seguro. Muito bem, abre aqui uma lista, eu vou escolher aqui o Porto Seguro Macro FICFIN, ok? E aqui do lado, vou apertar no botão aderir, eu tenho que fazer adesão ao fundo. Por quê? Porque eu tenho que confirmar para a plataforma que eu li o regulamento do fundo. Não é só apertar o botão e sair investindo. Você tem que ler o regulamento do fundo, tá bom? Aí vai abrir aqui todo o regulamento, eu vou apertar aqui embaixo. Sim, aceito o termo do fundo. Ele vai confirmar que eu consegui atualizar minha lista com sucesso. Volto para aquela tela automaticamente. Aqui está o fundo. Repare que agora mudou. Em vez de aderir, está investir. Eu vou clicar naquele maisinho que está aqui dentro dessa tarja vermelha. Vai aparecer os detalhes do fundo. Aqui o nome do fundo. Todas as condições que eu expliquei para vocês. D mais 14, D mais 1, taxa de administração, etc. Aqui do lado tem todo o material do fundo. A lana, regulamento, informações complementares, material de divulgação. Consulte tudo, leia atentamente antes de tomar a sua decisão. Aperto o botão verdinho investir, ele abre para mim aqui a telinha, eu coloco R$10.000 aqui no meu fundo, aplico, pronto, aperto o botão, automaticamente eu fiz a aplicação de R$10.000 no Porto Seguro Macro. Super fácil, super simples, é mais fácil até do Home Broker, que já é fácil, né? Isso aqui é mais fácil ainda, direto no portal da corretora, da Necton, tá bom? E na Brasil Plural Debêntures é a mesma coisa, eu não vou repetir as telas aqui. O que muda é que o investimento inicial é de apenas R$100, tá bom? Aqui, ó, tem todos os dados igualzinho,
o da Porto Seguro, todas as regras, todas as lâminas, eu aperto aderir, depois aperto investimento, coloco aqui o valor, R$2.000, aperto aplicar, pronto, a aplicação está feita de R$2.000 e assunto resolvido, né, com a cotação do dia. Na hora de aplicar não tem surpresa nenhuma. O importante é ter o cuidado na hora do resgate, por causa daquele prazo longo que eu mostrei para vocês. Com isso, como é que ficou a nossa carteira? 20%, ou seja, 10.000 na Porto Seguro, 4%, ou seja, 2.000 na Brasil Plural. Uma curiosidade, eu fiz os investimentos no dia 1º de julho, estou gravando esse vídeo no dia 29 de julho, quase um mês depois. O fundo multimercado da Porto Seguro registra uma valorização acumulada bruta de 2,45%, enquanto o fundo da Brasil Plural tem uma valorização de 1,11%. Olha que interessante, os dois fundos foram bem no mês de julho, mas isso também não é garantia nenhuma de que irão bem nos próximos meses. Com isso, eu encerro aqui os fundos multimercados com essa tela, lembrando a nossa jornada, vai de 1º de julho a 30 de junho do ano que vem. Vocês podem me acompanhar no LinkedIn, aqui está o endereço do nosso canal do Telegram, mas você também encontra esse endereço na descrição aqui do vídeo. Eu vou parar o compartilhamento, agradecendo mais uma vez a audiência de vocês. Se vocês puderem compartilhar esse vídeo com amigos que se interessam em aprender a investir, que tem um perfil moderado como o nosso, faça isso, eles serão muito bem-vindos. Peçam para eles entrarem também no nosso canal gratuito do Telegram, tá bom? E semana que vem eu volto com mais um vídeo na nossa jornada de investimentos. Pessoal, um grande abraço e até lá!